programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime. Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai abordar uma coisa que incomoda muita gente, a halitose, o mau hálito. E nós vamos aproveitar a presença da doutora Carla Lourenço, que é gastroenterologista e endoscopista, e também desmistificar o exame de endoscopia, que é um pavor, né, doutora Carla? Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo convite, e espero poder contribuir para esclarecer dúvidas que são bem frequentes e bem comuns. Agora, eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho para a gente sobre a gastro. Explica um pouquinho da sua especialização. A gastroenterologia é uma área da clínica médica, que como pré-requisito a gente faz clínica médica primeiro e depois se especializa em gastroenterologia, e que abrange vários sistemas do aparelho digestivo, que desde o esôfago, estudando as alterações de função, como motilidade, é a área de motilidade digestiva, tem a área do estômago, a área das doenças inflamatórias intestinais, a área do fígado, né? E aí tem várias outras que são abrangentes, né? E bem importantes. É a especialização que anda de braço dado com as outras, né? De braço dado, com cirurgia, com clínica médica e várias outras. Agora, doutora Carla, uma coisa que as pessoas têm verdadeiro pavor é quando sai do consultório de um médico que diz assim, você tem que fazer um exame de endoscopia, né? A senhora recebe esse paciente também para fazer, a senhora faz endoscopia. Como é que eu trabalho com esse paciente para ele não ter tanto medo? Bom, o exame de endoscopia tem as suas indicações, mas já é um exame muito bem estabelecido, é um exame seguro, é um exame que é rápido, não tem grandes riscos, as complicações são bem raras e desde que feito por pessoas que são capacitadas e habilitadas para fazer o exame, não tem grandes complicações. O paciente com a indicação adequada da endoscopia chega para fazer o exame, ele é orientado a vir em jejum, vir com um acompanhante, não dirigir no dia do exame, após o exame. E aí ele é feito uma xilocaína, que é um spray de anestésico tópico, né, na orofaringe, para facilitar a passagem do tubo. E após, o ideal é que seja feito com sedação, porque o paciente faz muito mais tranquilo o exame, é muito mais bem tolerado pelo paciente o exame quando ele é sedado, né? E aí o tubo é um tubo flexível, diferente dos tubos mais antigos, que eram mais rígidos, eram mais difíceis, mais doloridos para fazer. Hoje em dia considera-se como um exame indolor e tranquilo por conta da sedação. Quando feita, é um exame bem tranquilo. Então não precisa ninguém ficar em pânico mais quando tiver que fazer uma endoscopia, né? Não tem necessidade, desde que o paciente seja explicado de como é o exame, quais são os passos que serão feitos para fazer o exame, o porquê dele estar fazendo o exame, desde que bem indicado e feito por uma pessoa habilitada, ele não tem necessidade de ter esse trauma da endoscopia, que não é um bicho-papão. Agora, quais os problemas, doutora Carla, o exame de endoscopia pode detectar? Vários problemas. O exame de endoscopia é um exame bem importante para detectar problemas, desde lesões como câncer de esôfago, de estômago, úlceras, gastrites, detecta a infecção pela bactéria que chama Helicobacter pylori, que é uma bactéria que nós adquirimos através de água e do alimento contaminado e que fica no estômago, e no estômago ela causa gastrite, causa úlceras e outros problemas. E aí ele serve para identificar várias outras coisas. Agora, todo mundo pode se submeter ao exame ou existem restrições? Contraindicações absolutas seria uma obstrução
no trato digestivo, mas fora isso não tem uma contraindicação, são contraindicações relativas. Mas isso tudo é verificado no momento que o paciente vai fazer o exame. O médico endoscopista, ele tem por si só a obrigação de perguntar quais medicamentos que o paciente está tomando, se ele faz uso de algum anti-inflamatório ou de algum antiplaquetário, e por isso a realização de biópsia ela deve ser mais cautelosa por conta de sangramentos que possam ocorrer. E além dos medicamentos, se é o paciente idoso, se ele tem problemas cardíacos, para saber a interação dos medicamentos que ele usa com os sedativos que são feitos para fazer o exame, se ele tem alergia a algum medicamento. Mas é um exame tranquilo, o paciente faz, leva um tempinho ainda na unidade e depois vai embora para casa e acabou. Leva alguns minutos para o paciente despertar, estar engolindo normalmente, e em 10, 20 minutos ele já pode se alimentar normalmente como ele já se alimentava, tomar os medicamentos que ele já tomava e sem problemas. Vida normal. Vida normal. Agora, a senhora trata também de halitose, né, doutora Carla? É um problema bem inconveniente, né? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que tem, mas quem está do lado fica numa situação ruim, né? É um problema muito frequente que estima-se por levantamentos feitos pela Associação Brasileira de Halitose que 50 milhões de brasileiros têm problema de mau hálito. Em torno de 30% da população brasileira. Isso é um número bem expressivo, né, e que acaba despertando atualmente o interesse de pessoas, de profissionais de saúde, tanto médicos e dentistas, para estudar melhor esse tema, conhecer as causas, saber como tratar, como identificar, porque é uma coisa muito frequente e nós não temos a formação para o tratamento, para o diagnóstico disso na faculdade, nem na residência. Então a gente tem que buscar, como ainda é uma coisa que tem poucos relatos, não tem tantos estudos como o estudo de uma gastrite ou de uma úlcera, então a gente tem que buscar o máximo de informações para poder tratar. Quer dizer, até um tempo atrás era basicamente o dentista que tratava da halitose. Hoje em dia já se expandiu, né? Isso facilita também o tratamento, né? Nos cursos que nós fazemos, não tem mais uma maioria só de dentista fazendo o curso, até porque existem já levantamentos que mostram que os pacientes procuram primeiro um gastroenterologista achando que a halitose vem do estômago. Chegam para mim e falam: doutora, eu estou com problema de mau hálito e eu tenho certeza que o meu mau hálito vem do estômago, querendo às vezes já fazer uma endoscopia para tentar diagnosticar alguma coisa do estômago. E muitas vezes, na maioria das vezes, não vem necessariamente do estômago. E por conta disso, por conta dessa procura pelo gastroenterologista em primeiro lugar, antes mesmo do otorrino e depois do dentista, que tem despertado o interesse de médicos gastroenterologistas e dentistas na atuação dessa área da halitose. E quais são as causas mais frequentes da halitose? Existem mais de 60 causas relacionadas ao problema de halitose, muitas. De 80% a 90% estão na cavidade oral, não necessariamente tem que ser dente, cárie, não é a cárie que leva, em geral, a halitose. O paciente às vezes chega e fala: não, doutor, eu vim do dentista agora e meus dentes estão ótimos, não tem nenhuma cárie. Não é assim que a gente consegue excluir a causa da halitose. As causas mais comuns são alterações, depósitos de bactérias no dorso posterior da língua, que é o biofilme ou a saburra lingual, são problemas periodontais, alterações na produção de saliva, que também é um aspecto muito importante nas causas da halitose. Existem doenças que diminuem, medicamentos que diminuem a produção salivar, então é bem importante a gente poder identificar isso. E existem testes que medem essa produção de saliva. E cásios, que são plaquinhas de bactérias que se formam nas criptas amidalianas, rinites crônicas, sinusites, gotejamento pós-nasal também pode estar relacionado a isso. Quer dizer, causa não falta, né, doutora Carla? Causas não faltam. Agora, como que é feito o diagnóstico? A senhora falou que existem exames, né, específicos. Como que é feito esse diagnóstico da halitose? Bom, o diagnóstico se inicia, como toda doença, se inicia com uma boa anamnese, um bom exame físico. O paciente ele deve ser visto como um todo,
Ele deve não ser apenas valorizar a boca do paciente. A gente deve conhecer os hábitos alimentares, a gente deve conhecer os hábitos de comportamento, se esse paciente trabalha muitas horas, se ele fica muitas horas sem se alimentar, quais os tipos de alimento que ele ingere com maior frequência, quais medicamentos que ele usa. Isso tudo é feito através de uma boa anamnese, um bom exame físico. E os testes, como eu falei, existem os testes para avaliar a produção de saliva e existem os testes que detectam as concentrações de compostos voláteis que são expelidos, que são expirados tanto pelo sistema, pelo pulmão, pela boca ou pelo nariz. O nome desse aparelho chama alímeter. Ele consegue medir e quantificar para a gente em graus, em níveis de uma halitose mais leve, moderada ou severa, e também nos ajuda a acompanhar o paciente no tratamento, porque às vezes o paciente chega, tem um alímetro com uma concentração bem elevada e com o tratamento a gente vai monitorando, e isso vai trazendo uma tranquilidade, uma confiança para o paciente. Ele vai percebendo que ele está participando, que o tratamento está sendo eficaz e que realmente o aparelho está mostrando que o problema dele está sendo resolvido. Agora, em quanto tempo em média dura um tratamento para curar a litose, doutora Carla? Varia muito de paciente para paciente, depende da causa. Existem causas que são diagnosticadas e quando a gente consegue intervir nessa causa e fazer um tratamento mais rápido, existem outros mais demorados, depende. São consultas, o paciente tem que vir uma consulta inicialmente, primeiro retorno com 15 dias, depois com um mês, mais 60 dias de revisão. E é muito importante a participação do paciente nesse tratamento. É um tratamento que nós vamos ajudá-lo, nós vamos ensinar várias coisas que ele às vezes está fazendo errado para passar a fazer certo, mas a participação do paciente no tratamento, no sucesso, no resultado desse tratamento é importantíssimo. Até para que ele não tenha uma recaída depois, né? Até para que ele não tenha recaída, mas para isso existem as manutenções também. Então é um paciente que tem uma alta relativa, tem uma alta, mas de vez em quando precisa voltar para fazer uma revisão geral. Revisão geral, exatamente. Agora, doutora Carla, como a pessoa pode saber desconfiar que está com a litose? Porque nem sempre é agradável a gente dizer ao outro, né? Olha, seu hálito não está legal. Bom, a pessoa às vezes, na maioria das vezes, nós não conseguimos perceber que estamos com mau hálito. E aí, uma forma da gente saber se o nosso hálito está alterado ou não é perguntar a alguém da sua convivência, da sua intimidade, algum familiar, um amigo próximo, íntimo, se ele percebeu que o hálito está alterado. Não precisa perguntar diretamente, eu estou com mau hálito, você percebe que o meu hálito está diferente, está mais forte? Tem percebido? É mais à noite? É só quando eu acordo? Porque existe a halitose fisiológica, é a halitose do jejum, quando a gente acorda, que já tem um cheirinho diferente na boca, então isso é fisiológico. Então, perguntar a alguém da confiança é a melhor forma, porque a gente não consegue perceber por conta da fadiga olfatória. As células do nariz, elas se acostumam com o odor, então rapidamente esse cheiro a gente não percebe. É a mesma coisa quando a gente passa um perfume e logo em seguida a gente não consegue mais sentir o cheiro do nosso próprio perfume. Ok. Eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a 1 minuto. Vou deixar você com uma dica de saúde do Dr. Charbel Cury. Eu volto já. Alô, Márcia, todos que nos assistem falando de saúde. A dica de hoje em relação a uma doença que incomoda muito as pessoas, principalmente os jovens, que é a doença do beijo, né? Que é o vírus Epstein-Barr, que causa mononucleose infecciosa, uma doença que, na maioria das vezes, ela é autolimitada, ela costuma melhorar em uma semana, porém, em alguns casos, ela costuma evoluir para um quadro mais desfavorável. A mononucleose infecciosa, causada pelo vírus do Epstein-Barr, e ela se manifesta com um quadro muito parecido com a garganta inflamada, né? Com a infecção de garganta, com febre alta, dor pelo corpo, pode ter algumas manchas na garganta que não são pus, né? A gente chama isso, né, de pequenas máculas na garganta, porém, esse quadro não precisa de antibiótico, ele é autolimitado, precisa de repouso, mas ele dá um incômodo muito grande, principalmente no abdômen, né, que as pessoas podem manifestar como um quadro de hepatite, entre aspas, né, seria um quadro de uma pequena lesão no fígado e, felizmente, na grande maioria dos casos,
somente sintomáticos, não precisam tomar antibiótico, mas devemos procurar um médico para fazer o diagnóstico e fazer o acompanhamento. Então, a dica de hoje é em relação a uma grande preocupação, que é essa mononucleose infecciosa, que se a pessoa tiver algum quadro de imunodepressão, alguma baixa imunidade, ela costuma evoluir de forma mais desfavorável e assim pode ser até mesmo causar quadros graves. Então, a dica vai em relação ao como um todo, né? Nos preocuparmos com a nossa saúde, mas principalmente se a gente tiver um quadro de febre alta, dor pelo corpo, dor nas articulações, né? Pode ser uma série de diagnósticos, né? Pode ser dengue, pode ser chikungunya, pode ser leptospirose, etc. Mas também pode ser a famosa doença do beijo, que é a mononucleose infecciosa. Então, atenção para essa dica de hoje. Ei você, ouve essa! O Centro Auditivo Cine, em parceria com o Banco do Brasil, criou o crédito de acessibilidade. Com ele, você poderá adquirir o seu aparelho auditivo pagando tão pouquinho que seu bolso nem vai sentir. Mas presta atenção que eu vou falar só uma vez. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57,00. Tá bom, vai, eu falo de novo. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57,00. Centro Auditivo Cine, Edifício Medical Center, Térreo. Todo dia é dia, todo dia é Dil. Com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na Drogaria Dil. Todo dia é dia de Dil. Drogaria Dil. Joias combinam com elegância e sofisticação. Relógios combinam com estilo e classe. Semijoias e folhados combinam com qualidade e beleza. E tudo isso combina com a joia nobre. Instigue, transforme, provoque seus desejos. A joia nobre. Presentes que marcam momentos. O buffet mais completo da cidade está de cara nova. Só aqui você encontra o cardápio mais elegante de frios, saladas, churrascos, cafés da manhã, jantares e drinks, com o melhor serviço de garçons da cidade. Além de nossos clássicos e irresistíveis salgadinhos feitos por quem mais entende do assunto. Chicricheme Salgadinhos Finos. A qualidade que sua festa merece está aqui. Fornecedora Jacinto, uma loja cheia de novidades que vão encantar você. Novos ambientes inspiradores e o maior showroom de louças, pisos, revestimentos, metais, luminárias, objetos de decoração e móveis para todos os estilos, do clássico ao contemporâneo. Fornecedora Jacinto, 40 anos, incomparável. Campos e Macaé. Ultramed Diagnósticos, um completo centro de diagnósticos por imagem, equipamentos com a mais alta tecnologia, busca pela excelência em todos os setores, convênios com os principais planos de saúde. Ultramed Diagnósticos, valores que vão além da imagem. Pois é, eu falei com você que era rapidinho e eu vou continuar conversando aqui, esse papo super agradável com a doutora Carla Lourenço, que está falando com a gente sobre a halitose. Doutora Carla, problema chato, graças a Deus bem tratável, né? Mas como a halitose, no geral, atrapalha a vida social de uma pessoa? Bom, e a halitose, ela interfere na autoconfiança do paciente. Ela diminui a capacidade das pessoas se relacionarem, se integrarem socialmente. Às vezes traz problemas até familiares, de casais, que atrapalham o casamento por conta desse problema. Então, por isso que é uma coisa que tem que ser o máximo possível identificada. As pessoas não têm que ter vergonha de perguntar se está sentindo que está alterado, porque é melhor falar e procurar um tratamento, resolver o problema, do que prolongando, persistindo com esse problema que traz prejuízos muito assim, intensos emocionais, sociais, profissionais. Tem pessoas que perdem, que querem sair do emprego por conta desse problema de halitose, porque se incomodam com isso, acham que as pessoas que estão olhando para ela estão botando a mão na boca porque ela está com um problema de halitose, que o hálito está muito ruim.
Então isso é uma coisa que traz sérios prejuízos. Às vezes a gente não tem nem ideia do quanto isso prejudica, a baixa autoestima, né? Traz relacionado a problemas de depressão por conta disso, vários outros problemas psicossociais que estão relacionados com esse mau hálito crônico, né? Agora, antigamente, a senhora era novinha, mas antigamente existia uma maneira que as pessoas diziam, né? Pra você saber se está com mau hálito. Que era aquela tradicional lambidinha no punho, né? Esperava passar 30 segundos e ia ver se estava com mau hálito. Funciona ainda ou já caiu por terra? Por conta dessa fadiga olfatória que eu expliquei, ela hoje em dia não se é muito fidedigno. O teste mais interessante, o maior eficaz, de eficácia mais comprovada, é você se aproximar da pessoa uma distância de 15 centímetros, uma distância de um palmo da mão, e pedir para essa pessoa expirar próximo do seu nariz, a boca próximo do seu nariz, e isso você vai detectar se tem um odor desagradável ou algum odor característico de alguma coisa, porque todo mundo tem um hálito, ter um hálito natural, que a gente chama. Agora, um hálito desagradável, um odor diferente, é que aí passa a ser um mau hálito ou um hálito patológico. Agora, existem dicas, doutora Carla, para que a gente possa manter o hálito saudável? Existem várias dicas. A primeira delas é beber bastante líquido, em torno de 2 a 2,5 litros de água por dia. Outra coisa importante é se alimentar a cada 3 horas, não passar muitas horas em jejum, que isso também prejudica. Diminuir alguns tipos de alimentos que sabidamente estão relacionados a uma maior produção de compostos e com isso alteram o hálito, como cebola, alho, repolho, feijão, achocolatados, café, que necessariamente acabam contribuindo para uma alteração no hálito. Visitar regularmente o dentista a cada 6 meses, fazer uma atividade física, diminuir o estresse, evitar o uso de bochechas, de produtos que contenham álcool para fazer bochechas, que isso também leva a alterações que podem contribuir para a formação do mau hálito. Essas eu acho que são as principais. Então é só a gente ficar ligadinho, né? Fica bem ligado e se tiver alguma dúvida, sempre perguntar a alguém da sua confiança, da sua intimidade. Pois é, não é o caso de você ter vergonha, é um problema, é uma patologia, né? Todo mundo está sujeito a ter e tem ajuda e tem tratamento, e isso é o mais importante, né? O fundamental, né, doutora Carla? É o fundamental. É um problema que tem solução, tem como resolver e que o paciente tem que saber que ele não está sozinho, que tem alguém que possa ajudá-lo, desde que ele procure um tratamento. Ok, agora outro problema também que traz chateação é o refluxo, né, doutora Carla? A senhora também trata do refluxo. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, doença do refluxo gastroesofagiano. O que é isso? É um fluxo inverso do líquido que é produzido pelo estômago, que reflui, que retorna. Ao invés dele descer para outros órgãos, como o duodeno, ele retorna. E isso é uma doença que não tem uma causa definida, mas é multifatorial, tem vários fatores que estão relacionados à doença do refluxo, como obesidade, como hérnia de hiato, que é muito frequente, e várias outras coisas, má alimentação, medicamentos, vários fatores que acabam interferindo nessa doença do refluxo. Também é uma doença comum, que atinge cerca de 12% da população brasileira no último levantamento feito pela Federação Brasileira de Gastroenterologia. Então é uma coisa que incomoda bastante e que as pessoas acabam achando que tem refluxo, às vezes faz um tratamento por conta própria, é o vizinho que trata, é o familiar que passa o remedinho, e isso não é a melhor forma de abordar esse assunto. Ele acaba deve piorando, ser tratado, né? Acaba trazendo consequências, exatamente. A gente costuma sempre falar que no programa a automedicação não pode acontecer. O que serve para o outro não serve para a gente necessariamente, né? Exatamente. Às vezes a pessoa acha que tem um refluxo, mas tem alguma outra doença, então, que necessita de fazer algum exame para descartar algum outro problema, às vezes que poderia ser mais grave ainda e que pode ser mascarado pelo uso da automedicação. Agora, existe uma faixa etária mais específica para o refluxo, doutora Carla, ou todo mundo está sujeito, desde o bebezinho ao idoso? O refluxo do bebezinho é um refluxo chamado fisiológico.
né? É um refluxo temporário, que depois, com a maturidade da musculatura, isso tende a melhorar espontaneamente. Diferente do refluxo do adulto, que as pessoas acham, eu tive refluxo na infância, então eu tenho que ter refluxo na vida adulta. Não, não tem a ver. Teve na infância não quer dizer que tem que ter na vida adulta. Ele é mais comum na faixa etária jovem e tende a piorar com o passar do tempo, com a idade. Por quê? Por conta da fraqueza muscular. Agora, como é feito o exame? A senhora trouxe até um aparelho para mostrar para a gente aí, né? Que vai detectar, diagnosticar o refluxo. Bom, o paciente ele tem queixas típicas de refluxo, que é azia, que é uma queimação aqui retroesternal, e tem regurgitação, é um retorno do líquido que o paciente sente que vem às vezes até a garganta. E o exame inicial e mais frequente, mais disponível é a endoscopia, que serve para ver bastante coisa, porque ele é indicado principalmente para detectar as complicações do refluxo, que são as erosões, as úlceras, uma transformação do epitélio, que é chamado de epitélio de Barrett, câncer. Ele serve para ter como ele tem uma visão direta da mucosa, então ele me dá as complicações, é o melhor exame para me mostrar as complicações, mas em paciente que tem refluxo, 50% ou mais tem endoscopia normal, tem a queixa, faz a endoscopia, mas a endoscopia não tem nenhuma lesão, não tem nenhum sinal de refluxo. E aí que entra a indicação da pH-metria, que nada mais é do que esse aparelhinho, que a gente passa uma sondinha como essa, que fica conectada aqui no aparelhinho, e a sondinha ela é colocada através da narina. Se coloca uma anestesia local no paciente. Ela é bem fininha também. Bem incomoda, fininha, né? bem flexível. O paciente fica em jejum e passa essa sondinha, coloca na posição que eu já vou determinar previamente por um outro exame que chama manometria, que eu vou traçar exatamente quais são os parâmetros desse esôfago, porque cada um tem uma anatomia diferente, então eu vou determinar isso por manometria, as pressões, a localização da onde eu vou deixar a segunda sondinha, que é a sondinha de pH-metria. E o paciente vai para casa com esse aparelhinho, se alimenta normalmente, faz as suas atividades, pode dirigir, falar o telefone, mexer no computador e volta no outro dia para retirar o aparelho e aí a gente faz a análise. É um mapeamento, vamos dizer assim? Isso, é um registro do pH, ou seja, ele indica e registra se está subindo ácido no esôfago, tá? Então é legal mostrar é um exame para as pessoas em casa verem direitinho, com o aparelhinho é pequenininho, a sondinha pequeno, a sondinha fininha, bem não vai incomodar fina, não ninguém. é incômodo, tá? Mas o paciente vai para casa com ele, fica 24 horas e volta no outro dia para retirar. Ele é um ótimo exame porque durante esse período que o paciente fica com a sonda, ele vai registrar para mim os períodos que ele está se alimentando, o período que ele deita e os sintomas. E aí eu consigo analisar isso e correlacionar se ele tem refluxo ácido e correlacionar com a presença de sintomas. Então ele é um ótimo exame para correlacionar. Será que aquela azia realmente está coincidindo com períodos de refluxo ácido? Está chegando ácido ali no momento que aquele paciente está sentindo azia, está sentindo que o líquido está subindo na sua garganta? Então é um exame interessante também para diagnosticar o refluxo. Agora, ele já é disponível aqui, já é um exame já antigo, já é bem estabelecido, não é nada novo. Inclusive tem outros, esse aqui detecta só a presença de ácido, refluxo ácido. Existe um outro que chama impedanciometria, que detecta a presença de refluxo ácido e não ácido. Agora, diagnosticado o refluxo, doutora Carla, o tratamento? O tratamento, as medidas comportamentais que nós chamamos são tão ou às vezes mais importantes do que o tratamento medicamentoso. Eu costumo dizer para os pacientes que não existe o milagre do inibidor de bomba. Ele faz o seu papel muito bem feito, ele é ótimo para cicatrizar as lesões, ele é ótimo para melhorar os sintomas, mas o paciente precisa colaborar também. Como? Se alimentando de 3 em 3 horas, não passando muitas horas em jejum, não tomando líquido junto com as refeições, não comer logo depois deitar. O ideal é um intervalo mínimo entre 1 hora e meia entre a última refeição e o período de deitar.
né? Se o paciente tem refluxo noturno, existem os pacientes que têm refluxo noturno, elevar a cabeceira da cama em torno de 15 centímetros, né? E é isso, ter uma vida saudável, uma alimentação equilibrada, evitando alguns alimentos que acabam irritando a mucosa e estimulando a produção de ácido, como café, refrigerante, bebida alcoólica, diminuir o fumo e fazer uma atividade física, que é muito importante, né? Enfim, existe tratamento também, outro problema chato, mas um problema também tratável, curável e vida que segue. Vida que segue. Queria agradecer a participação da senhora, convidá-la a voltar outras vezes, né? Vamos falar, temos muitos assuntos ainda para a gente conversar. A doutora Carla é esposa do Dr. Eduardo Piazza, que já esteve aqui com a gente, queria mandar um abraço para ele. Dr. Eduardo, um abraço. Você que está em casa, espero que tenha gostado do nosso programa de hoje. Segue as dicas, se tiver litose, se tiver refluxo, procura ajuda, pode ser tratado, ok? E se precisar fazer contato comigo, meu e-mail, marciatebarcelos@gmail.com, e dá uma passadinha no meu blog, blogdemarciabarcelos.blogspot.com. Não se esqueça, a gente se vê. Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime.